Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 54, Caráter da Revelação Espírita, a Gênesis capítulo 1. Então, sequência. Você deseja realmente saber como devemos lidar, como devemos conduzir um trabalho mediúnico, uma manifestação de um espírito? Você está ali, você foi colocado numa posição de doutrinador. Vamos usar esse termo, fica mais fácil. A base chama-se amor. Segundo, conhecimento. Simplicidade. Honestidade. Por que simplicidade e honestidade? Porque por mais ignorante que seja o espírito, ele consegue saber se você está dizendo a verdade. Ele consegue saber se você está sendo humilde, sincero. Ele sabe se você mente ou não. Porque é o mundo dele, é a erraticidade. Da mesma forma aqui na Terra, quando a pessoa mente para você e não está sendo sincero com você, você sabe. Eles também sabem, por mais ignorante do fato. Se você deseja também, procure uma casa espírita séria e peça para você assistir a forma como se procede. Agora, 97% das casas espíritas no Brasil você não vai conseguir. Esses espíritos que manifestam assim, hoje eu tô com a raiva, eu quero acabar com ela, eu quero acabar com ele. Precisa tomar muito cuidado. Porque será que o médium de fato é verdadeiro? Reconhece a árvore pelo fruto. Eu já disse várias vezes aqui que você não vai encontrar uma jaca num pé de laranja. E nem jaca no lugar de jabuticaba. E nem jaca no lugar de manga. Analise o caráter, a moral do médium. Analise a vida do médium. Analise a vida. Porque às vezes as pessoas não analisam a vida. Porque ninguém é perfeito. Mas que existe aqueles diferentes, existe. Então é preciso tomar muito cuidado nessa hora. Falar o menos possível. Falar coisas coerentes. Você está vendo? Sim. Cale mesmo assim. Não ostenta. Usa de bom senso. Não existe irmãozinhos de luz ali. E mesmo que se existisse ali, você não estaria vendo esses irmãos de luz. Porque esses irmãos de luz, eles não se apresentam para todos os médios e para qualquer um médium, para qualquer um doutrinador. E quando eles, vamos pensar, se eles se apresentam é para testar o doutrinador. Para ver se o doutrinador ele vai ali ostentar. Estou vendo aqui espíritos de luz. Ei, gente, um trabalho sério é muito diferente. Então, olha só para você ver. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, ou de haver espíritos que não consideram mortos. Pois bem, não consideram mortos. Os espíritos superiores que conhecem
perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda na vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Existe tudo isso. Milhões de espíritos encontram-se dentro das casas, convivendo com os familiares, nos bares, nos lugares de antros de perdição e de orgias, como se nada tivesse acontecido. Deitaram, desencarnaram e não viram, como um sono. Ao abrir os olhos no outro dia, vamos pensar no outro dia, se viram do mesmo modo. Chico Xavier dizia que Deus é tão misericordioso, né, e tão bondoso, que ele nos concedeu a noite e a manhã. A noite e a manhã. Justamente para que pudéssemos à noite treinar o desencarne todos os dias. E ressuscitar todas as manhãs. Então, dormir e acordar é um treinamento. Agora nós temos que nos preparar através da mudança de hábito, comportamento e de atitude todos os dias. Porque tal morte, tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida, tal vida, tal morte. Eu conheço pessoas que empanturra de medicamento. Olha, eu conheço pessoas que, se deixar, toma meio quilo de comprimido por dia. Está por aqui intoxicado de medicamento. O corpo todo intoxicado. Esse organismo não vai conseguir chegar a 2 meses de tanta intoxicação de medicamento. E você pede para a pessoa, pare. A pessoa não para. Isso caracteriza suicídio. E as pessoas hipocondríacas, que é aquelas pessoas que vivem com as doenças na cabeça. Tudo para ela é doença. Não sai do médico, não para de tomar remédio. Isso caracteriza também suicídio. Parece que nós, de um assunto, pulamos para o outro. Não, é o mesmo assunto. Olha só para você ver. Seus gostos, costumes e instintos, esses espíritos são todos levados às casas espíritas e são tratados todos numa desumanidade tremenda, numa falta de respeito tremenda. Provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado. Incertos. Hipólito Leonelizard Rivail evocou vários espíritos nestas condições. E ele constatou uma incerteza muito grande ao dialogar-se com esses espíritos. Mas é preciso classe, é preciso cultura, é preciso conhecimento, é preciso moral, caráter, para trabalhar esse lado científico de pesquisas, de exames, de observações
quando se estuda os fatos. E Hipólito Léon Denis Rivail, ele possuía todas essas qualidades. Então, mediante essas comunicações desses irmãos, ele constatava de fato uma grande incerteza. Porque eles não tinham noção se de fato encontravam-se na erraticidade ou encontravam-se no corpo físico. Porque você pode pensar com todo respeito o que você quiser, é um direito teu, mas o único sofrimento da alma em questão de desencarne está relacionado às situações que a antecede ao óbito. Porque no momento do óbito, como se diz o termo, a pessoa não vê nada. A pessoa é agraciada com uma sonolência tão profunda que mesmo que ela queira abrir as pálpebras, ela não consegue. Com todo respeito, se alguém chegar e disser, você está morrendo, ela encontra-se ali num estado de torpor tão grande que ela pensa assim, estou morrendo, então deixa eu morrer. Tudo perde sentido naquele momento. É como se você fosse um computador e esse computador fosse desligado. Mas tudo encontra-se ligado internamente. Só externamente é que foi desligado. Então você se encontra ali naquele estado letárgico, naquela hibernação, naquela sonolência, aquela incerteza. Você não sabe o que está acontecendo. Isso, determinados espíritos, aqueles mais, igual a minha classe aqui, passei por isso. Eu já passei por isso já. Então eu posso dizer isso, né? Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado ou afirmando ainda serem deste mundo. Mas Allan Kardec, eu ainda não desencarnei não. Eu ando, eu como, né? Eu me alimento, eu satisfaço os meus desejos todos. Nada mudou, mas de fato, nada muda. A única coisa que muda é a consciência, é o conhecimento. Julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, então muitos se julgam ocupados às suas ocupações ordinárias do seu dia a dia. Ora, mas eu trabalho, ora. Deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos. Então, essa multiplicidade dos fatos análogos está relacionado à desigualdade evolutiva de cada qual. Porque não existe sequer dois casos semelhantes em todos os universos por todas as eternidades
de desencarne. Como não existe dois casos de reencarnação, dois casos iguais de reencarnações. Na desencarnação existe a desigualdade. Na reencarnação, a desigualdade. Na condição de espírito vigilante, a desigualdade. Na erraticidade, a desigualdade. Tudo desigualdade evolutiva. Devido ao nível evolutivo de cada qual. Isso é natural, não é? Então, da multiplicidade de fatos análogos. Demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. É uma das fases. É uma das fases da vida espiritual, da vida espírita. Esse espírita substitui-se por espiritual, da vida espírita, quer dizer, da vida espiritual. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Pode-se estudar todas as variedades, a multiplicidade de desigualdade, como nós já tratamos, como estudar a causa. Se bilhões de questões leva aos fatos. Bilhões de questões encontram-se envolvidas. Eu tenho conhecimento de causa e de efeito. Não diga isso não. Não diga isso não. Porque eu vou dizer com todo respeito que você merece. À luz da justiça divina. Só seres do nível de Jesus possui conhecimento do conhecimento de causa e de efeito. Porque o conhecimento de causa e de efeito está relacionado à persona, não atual, mas à multiplicidade, à biodiversidade, à relatividade, o complexo, o arquétipo, é o elo perdido na evolução. Então dizer eu tenho conhecimento de causa e de efeito é impossível. O muito que nós podemos dizer é: vamos estudar determinados fatores que correspondem a um fato. Vamos estudar determinados fatores. Mas estudá-los a todos é impossível, porque existem os fatores milenares passados, invisível, visível, sutil, imperceptível. Então, como já dissemos, quando a pessoa chega a cometer um ato, aquilo ali é um apêndice. Por exemplo, como um iceberg. Você vai, num navio, alguma coisa assim, nessas regiões patagônicas e tal, e onde tem geleira, essas coisas todas, e você vê ali
né? Um iceberg ali flutuando. A pessoa fala assim, nossa, olha o tamanho daquele iceberg ali. Mas ele não sabe que aquilo que está por fora é apenas 5% dos 95% que encontra-se embaixo d'água. E, gente, esse negócio não é brincadeira, não, né? Então, pode-se estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. É o relativo. Pode-se estudar. Pode. Mas quem está disposto a estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão? Reconhecer que tal situação é, sobretudo, própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte. Analisou bem? Você pode pensar que nós não estamos tratando das manifestações dos espíritos nas casas espíritas, do atendimento dos espíritos sofredores, necessitados, letárgicos, embrionários, porque existe também os espíritos embrionários, hibernados na consciência. Você pode pensar que não, mas olha que Kardec acabou de dizer aqui. É aquilo que nós já acabamos de dizer também. Tal vida, tal morte. Tal morte, tal vida. Então, olha só. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Pode-se então estudar todas as variedades. Pode-se estudar-se todas as variedades. O que significa isso? Quantos milhões de variedades de relatividade e de complexo que leva os indivíduos a um estado de cegueira depois do seu desenlace. Você entendeu? É isso que está querendo dizer aqui. O que levou e o que leva o indivíduo a deixar o corpo físico numa situação letárgica, quer dizer, sem consciência de que deixou o corpo físico e permanece do lado de lá como se nada tivesse acontecido com ele. O que o levou? Existem milhões de fatores que correspondem. É a mesma situação da causa, do efeito. O que leva a pessoa a se suicidar? Será que foi apenas porque o namorado deixou dela? Não é não, meu bem. Desculpa o termo. Não é não. Isso são elos de milhões de vidas passadas que nós não temos condições de visualizar com os nossos olhos nem da alma, e só nosso Senhor Jesus Cristo devido à evolução dele. Milhões de fatores, material e espiritual, obsessor, não obsessor, orgulho, excesso de egoísmo, de inveja, de ciúme, durante todos os milênios. Como se você pega um copo
e todo dia, com a contra-gota, você coloca uma gotinha de água dentro de um copo, um dia esse copo transborda. Ou melhor, um dia essa água transborda. Transbordar é o mesmo que quando a pessoa resolve se suicidar. É a mesma coisa. Agora você consegue entender que todo dia um acontecimento foi ocorrendo, foi acontecendo, e foi enchendo o copo até transbordar. Porque tem pessoas que não sabem, ou melhor, não sabem dissolver os problemas, desintegrando-os, removendo-os. Vou usar o termo para simplificar: perdoando, deixando para lá, removendo aquele sentimento negativo do coração, fica com aquilo ali séculos e séculos, então vai aglomerando. Então, o que para alguns não parece nada, para outros, uma palavra desencadeia um tiroteio. Nós vamos voltar no próximo vídeo a esse assunto.